Hoje eu quero falar para a igreja que nunca se afastou da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Sim, eu quero falar para a igreja que quer viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, todos os dias. É para essa igreja que eu quero falar. E eu espero que essa igreja ouça as palavras que eu vou falar aqui, porque serão palavras sérias, importantes, decisivas para a vida da igreja hoje. Porque tanto você como eu fazemos parte do corpo de Cristo, da qual Ele é a cabeça do corpo da igreja, que somos nós. Então, nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Todo o nosso modo de pensar, de falar e de agir tem que estar de acordo com a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que temos que obedecer, dia após dia. Foi assim também, foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus, porque Ele obedeceu a Deus e foi obediente até a morte de cruz. Nós também temos que ser obedientes até a nossa morte, seja ela de qual forma for. Então, a igreja tem que entender isso hoje, porque a igreja não pode viver por conta própria, não pode viver insubordinada, não pode renegar o soberano Senhor que os resgatou, não pode fugir disso em tempo algum, não pode viver afastado do evangelho, da verdade ou da graça, não pode ultrajar a nova aliança. Não pode fazer essas coisas. Essas coisas são erradas. E a igreja não foi chamada para fazer coisas erradas, e sim coisas certas, justas, coisas que o Senhor Jesus aprova e concorda. Porque quando o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre si mesmo, ele quis que os homens e mulheres que foram comprados do mundo para ser igreja por seu próprio sangue, ele quis que essas pessoas vivessem em fidelidade para com ele, em lealdade, honrando a ele todos os dias. Então, a igreja precisa entender isso hoje, porque hoje, no século XXI, daqui para frente, a igreja ela vai passar por muitas coisas, ela vai ser testada, ela vai passar pela grande tribulação. Então, durante esse período, a igreja tem que ter uma coisa que é fundamental e decisiva para ela poder aguentar essas coisas que virão, que é a perseverança. Sim, a perseverança é algo que tem que existir na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que está em Cristo hoje, na vida de todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Porque a perseverança agora vai ser testada. A sua perseverança e a minha perseverança vão ser testadas ao máximo, ao extremo, pelo fogo mesmo, por grande tribulação. Então, é nesse período que vai se definir quem é quem vai desistir, quem vai abandonar a fé, quem vai apostatar, quem vai pular do barco fora, vai naufragar na fé, enfim. E vai definir também aqueles que vão perseverar, aqueles que vão ser fiéis ao Senhor Jesus até a morte, aqueles que vão viver para o Senhor Jesus e não para as coisas do mundo. Porque essa pessoa, sim, pela fé, vai perseverar até o fim. Essa é a qualidade que o Senhor Jesus quer ver, a perseverança dos santos. E a perseverança dos santos vai ser provada aqui, neste mundo onde vivemos. Ele vai ver isso claramente. Ele vai sondar o coração da igreja enquanto ela estiver passando pela grande tribulação que vai vir nos próximos anos. Então, é hora de perseverança, sim. Então, eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Esse texto está aqui na
Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. Deixa eu achar aqui. Já escrito assim, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Quem abandonar a sua confiança agora, não vai ter um grande galardão. É isso que ele está querendo dizer. Então, a palavra é bem clara, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, a nossa confiança em Cristo Jesus tem que permanecer. Não podemos abandonar essa confiança. Pelo contrário, temos que manter essa confiança até o fim. Quem mantém essa confiança até o fim é alguém inabalável. É alguém que confia no Senhor Jesus. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É assim que tem que ser você e eu, enquanto não abandonarmos a nossa confiança. Aliás, não podemos abandonar a nossa confiança em tempo algum. Não importa o que aconteça futuramente. Então, a nossa confiança, se não abandonarmos ela, se mantermos ela em nossas vidas inabalável, essa confiança tem grande galardão. Grande galardão espera todo aquele que não abandonar a sua confiança em tempo algum. Então, agora o próximo versículo aqui, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, perseverança é uma necessidade que tem que estar em sua vida e na minha vida. É necessário perseverar. Então, tanto você como eu devemos perseverar sim. E perseverança é algo que vai nos levar a não abandonar nossa confiança. Pelo contrário, vamos manter essa confiança. Custe o que custar, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça mesmo. Então, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus é que possamos perseverar. Ele quer ver isso partindo de você e de mim todos os dias, sem brincadeira alguma, sem hipocrisia, sem falsidade. Não podemos brincar com essa questão. Não. Perseverar é algo que tem que ser encarado por mim e por você com seriedade, todos os dias. Então, isso é muito importante, é sério, pessoal, essa questão. Então, agora eu vou ler aqui o texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vou ler aqui, ó. Aqui vai falar sobre a perseverança da igreja, que hoje é importante que aconteça. Está escrito assim, ó, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na igreja tem que existir perseverança, não apenas nessas 4 coisas, mas em todas. Em todas, devemos perseverar em tudo aquilo que o Senhor Jesus concorda e aprova para a sua vida e para a minha vida. É nessas coisas que devemos perseverar. Não devemos perseverar em coisas erradas, em coisas inconvenientes, em coisas sujas, imundas, em porcarias, em doutrinas falsas. Não devemos perseverar em nada dessas coisas. Não podemos perseverar em coisas erradas em tempo algum. É isso que nós precisamos entender hoje. Porque aqui
listaram 4 coisas que a igreja perseverava. Essas são as coisas certas pelas quais nós devemos perseverar hoje também. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando perseveramos nessas coisas, mostramos quem somos. Não somos pessoas fracas. Não somos pessoas que abandonam a fé. Não podemos abandonar a nossa confiança em tempo algum. É errado isso aí. Quem faz isso não está perseverando. E o objetivo meu e seu é perseverança todos os dias. Sem brincadeira alguma. Temos que correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, temos que perseverar. Esse tem que ser nosso objetivo. Muito mais agora, nesse século XXI, onde estamos já passando por muitas coisas que exigem de nós uma perseverança. Não podemos fraquejar, não podemos desistir, não podemos retroceder. Não, pelo contrário, temos que viver pela fé. A fé nunca vai nos fazer retroceder em tempo algum, nem por nada, nem por ninguém que aconteça. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. A igreja aqui, onde eu li esse texto, agia assim. E por causa disso, era aprovada. Porque mantinha a sua perseverança, dia após dia. Não fraquejava em tempo algum, não vacilava. Não brincava com esse tipo de coisa. Que para eles era algo muito sério. Porque eles creram em Cristo Jesus, que foi perseverante também. E Jesus, em sua perseverança, nos deixou esse exemplo para perseverarmos também. Então, o nosso objetivo tem que ser perseverar, cada vez mais. Porque daqui para frente as coisas vão piorar. Vai haver perseguições, vai existir muitas coisas que vão acontecer no mundo, e diante dessas coisas nós devemos perseverar. Não podemos nos dobrar. Nós não somos joio, somos trigo. O joio vai se dobrar, mas nós não nos dobramos a essas coisas. Nós não nos acostumamos com ela. Nós não vamos nos conformar com esse tipo de coisa, nem se amoldar a essas coisas em tempo algum. A nossa perseverança vai impedir que isso aconteça. Com certeza. Porque o objetivo de nossas vidas é continuar olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, até o fim. Custe o que custar, não importa o que aconteça. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Foi isso o que o Senhor Jesus falou. Como um estímulo, um encorajamento, um incentivo para você e para mim hoje. Porque se no mundo passarmos por aflições, pelo fogo, não devemos pensar que estamos passando por algo extraordinário. Não. O fogo é para nos provar. Para provar a nossa perseverança em Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer. Então, cada um de nós agora tem que pensar a respeito disso. Porque isso é coisa séria, pessoal. Não dá para brincar. Não dá mais para brincar. É preciso viver com interesse de coração, na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Inclusive com perseverança, cada vez maior. Da sua parte, da minha parte, tem que ser assim. O Senhor Jesus quer ver a qualidade da nossa perseverança agora, da nossa fé, da nossa confiança para com Ele, da nossa lealdade e fidelidade para com Ele. Então, para que isso possa acontecer, a perseverança é fundamental e decisiva nesses momentos. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Eu espero que a igreja entenda isso. Porque
o Senhor Jesus é aquele a quem nos convertemos. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Nós devemos perseverar cada vez mais. Então, essa é a palavra de hoje para o nosso crescimento espiritual, para que assim possamos estar vivendo como igreja do Senhor Jesus na época em que estamos agora, no século XXI. Então, nós devemos suportar tudo por causa da perseverança. As perseguições, os problemas sociais, as coisas que tentarão nos afetar, tentarão nos naufragar na fé, tentarão nos fazer desistir. Mas nós não podemos desistir. Em hipótese alguma. Não importa o que aconteça. Temos que insistir. E para conseguirmos persistir, é necessário a perseverança existir em nós. Tem que ser assim, pessoal. Nós devemos viver como igreja do Senhor Jesus hoje. Não podemos mais ficar gostando das coisas terrenas. Não podemos ficar preocupados com negócios desta vida. Não podemos dar valor a tudo aquilo que é efêmero e passageiro. Pelo contrário, temos que rejeitar essas coisas. Porque aquilo que devemos ter está em Cristo Jesus. Então, o melhor a ser feito é perseverar. Nós devemos fazer isso hoje. Então, eu quero falar para a Igreja do Senhor Jesus. Nós, como corpo de Cristo, temos que começar a levar com seriedade essa questão de perseverança. Porque isso é algo importante para a nossa vida hoje. Então, quando as coisas começarem a acontecer, nós devemos perseverar cada vez mais, mantendo os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o pastor das ovelhas. Nós ouvimos a voz dele e o seguimos. É assim que tem que ser. Durante todo o tempo que resta nossa peregrinação tem que ser assim. Então, a igreja tem que entender isso hoje. Porque quem ficar, de certa forma, não querendo ou se envolvendo em outras coisas que não contribuem nada para a sua perseverança, essa pessoa está errando. E agora é preciso acertar. É preciso se colocar novamente como igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja simples e não complicada. As complicações afetam demais a igreja e vão pouco a pouco desviando a igreja do seu foco principal, que é Cristo Jesus, a pedra angular, no qual a igreja tem que estar edificada, com perseverança, com fé, com amor. Então, é preciso entender isso hoje. Porque, infelizmente, hoje muitas pessoas estão desistindo. Estão desistindo porque não entenderam a necessidade da perseverança. Esse é o grande erro que muitas pessoas cometem. Mas agora, pelo que está escrito, nós podemos nós podemos entender que o melhor a se fazer é perseverar. Então, cabe a cada um de nós, como pessoas responsáveis, sérias, prudentes, sábias, inteligentes, fazermos isso com diligência cada vez maior. Então, a igreja que perseverar até o fim, ela será salva. Com certeza.
O próprio Senhor Jesus falou isso claramente. Então, agora é com você e comigo. Como igreja do Senhor Jesus, vamos perseverar até o fim. Essa é a palavra de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.